Bem-vindos novamente a esse canal. Hoje nós vamos falar sobre 7 coisas que as pessoas não sabem sobre hemodiálise. Hemodiálise é um método que nós temos de filtrar o sangue em pessoas que têm insuficiência renal, onde os rins estão parados, tá? São mais de 100 mil pessoas que fazem diálise no Brasil, milhares fazem diálise no mundo, mas algumas informações ainda sobre diálise elas são equivocadas ou então nem existem, né? Então vamos passar aqui 7 coisas importantes sobre a hemodiálise. A hemodiálise ela é um método de substituição renal, tá? Existem 3, a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante. E a primeira coisa que as pessoas não sabem sobre a hemodiálise é que a diálise ela não é feita como uma medicação ou como um tratamento para botar os rins para funcionar. Não é esse o objetivo da diálise. O que ela faz é substituir o papel dos rins enquanto eles não estão funcionando. Tá? Se ele voltar a funcionar, aí sim a diálise pode ser retirada, mas ela tem a função de substituir o papel do rim. Ela tem a função de filtrar o sangue, enquanto o nosso órgão ele não está funcionando e não está filtrando o sangue. Tá? A segunda coisa que as pessoas não sabem sobre hemodiálise é que quando a pessoa está realizando a hemodiálise é porque os 2 rins pararam de funcionar. Se um rim só parasse de funcionar, o outro daria conta de fazer a filtração e a pessoa não precisaria fazer hemodiálise. Então, quando a pessoa está em hemodiálise é porque os 2 rins pararam de funcionar. A terceira coisa que as pessoas não sabem é que se a pessoa entrar em diálise, muita gente acha que ele vai ficar fazendo diálise para o resto da vida. E isso não é verdade. Nós temos uma doença renal crônica e uma doença renal aguda. Em geral, a doença renal aguda, ela consegue reverter, em boa parte dos casos, aquele problema renal e o paciente pode sim sair de diálise. Em pacientes com doença renal crônica, a chance dele sair de diálise já não é tão alta assim. Ou seja, se o paciente começa a diálise, não quer dizer que para o resto da vida ele vai ter que fazer diálise. Se for insuficiência renal aguda, ele tem uma chance maior de sair desse método de substituição renal. A quarta coisa que as pessoas não sabem sobre diálise é a frequência com que o procedimento é realizado. As pessoas acham que obrigatoriamente tem que ser 3 vezes por semana, porque a maioria dos pacientes fazem diálise 4 horas, 3 vezes por semana, que dá 12 horas semanais. Mas tem pacientes que eles precisam fazer mais sessões de hemodiálise. Isso não vai causar nenhum mal ao paciente, pelo contrário, tá? Se ele for bem indicada, esse aumento do número de sessões vai trazer benefícios para os pacientes. Então tem paciente que faz 4, 5, 6 vezes por semana, às vezes com tempo reduzido. Ou até tem pacientes que estão em paliação ou que tem uma diurese residual muito boa e que temporariamente pode fazer até menos tempo de diálise, menos dias de diálise. Então essa é uma prescrição individualizada. Não quer dizer que todos os pacientes precisam fazer 4 horas, 3 vezes por semana. A quinta coisa que as pessoas não sabem sobre hemodiálise é que o mais importante na diálise é o acesso vascular. O que é isso? É o local do corpo onde o paciente vai tirar o sangue, vai colocar na máquina e vai devolver de novo para o paciente. Então a diálise costuma ser feita por um catéter, costuma ser feita por uma fístula ou por uma prótese. Quando o acesso dá problema, aí a máquina não tem muito o que fazer. Por exemplo, você tem um carro, uma Mercedes, você tem uma BMW e você não tem gasolina para colocar. O carro nem sai do lugar, você bota uma gasolina adulterada. O carro não vai desempenhar o máximo de função que ele poderia. Assim é na diálise. Se o paciente não tem um acesso bom, não adianta ter uma máquina de diálise de primeiro mundo, porque ele não vai conseguir tirar o máximo de proveito, melhorar a qualidade de vida, ter uma eficiência que aquela máquina poderia lhe dar. Então, acesso vascular é muito importante. A sexta coisa que as pessoas não sabem sobre hemodiálise é que muita gente acha que o sangue ele é retirado todo do paciente, colocado na máquina e devolvido. Não, não existe isso. Não tem como a gente tirar todo o sangue. São tirados pequenos alíquotas de 300, 400 ml, esse sangue filtrado e logo devolvido. É um contínuo. Sai sangue por uma via da diálise, passa na máquina, é filtrado, já devolve ao mesmo tempo na outra via da diálise, tá certo? Então não é tirado todo o sangue do paciente. E por último, a sétima coisa que as pessoas não sabem sobre diálise é que o clima na sala não é de vitimismo, não é de tristeza, não é de sofrimento. É um clima em que o predomínio maior é de descontração, é um predomínio de agradecimento, de gratidão por ter um método de substituição que pode fazer o papel de um órgão tão importante como os rins. Então, não há vitimismo, não há tristeza, como muita gente fala e como muitas vezes
é passado pela mídia, tá? Se você chegou até aqui, se esse vídeo foi importante, dá o joinha, comenta aqui embaixo se você conhece alguém que faz hemodiálise e se essa pessoa está vivendo por muito tempo, porque isso é importante. A gente tem visto muita gente sobrevivendo por muitos anos de diálise, novas terapias estão sendo descobertas, novas formas de fazer hemodiálise, e encaminhe esse vídeo para outras pessoas se você acha que vai agregar de alguma forma, tá bom? Até a próxima!